grande e é uma exigência muito alta. Igual, por exemplo, essa menina dança super bem, mas ela não conseguiu, por exemplo, ir para a carreira profissional por conta da estrutura de corpo dela. Uhum. Na época, ela nem estava assim, com sobrepeso, nem nada. Ela estava. Só que a estrutura de corpo dela, que vamos pensar, o bailarino, ele precisa ser menorzinho e muito leve para poder fazer todas aquelas. Uhum. Não sei como é que As precisa. Então, piruetas, né? é, Saltar, ou então alguém segurá-lo, né? Carregar e tal. exatamente. E aí, vamos lá, estrutura corporal. O que você faz com isso? Não tem escolha. Tem escolha. E do mesmo jeito que existe o conceito de beleza, se você está ali naquele meio, o conceito de beleza que você vai ter é qual? Dos bailarinos ali e tudo mais. E aí, quando é inviável, aí você imagina o negócio que é inviável. Como é que você vai mudar isso? É a mesma coisa, eu tenho 1,56 m, se eu for querer ser grávida, lascada. Porque quando que eu vou conseguir isso? Não vou. Aí você vê, hoje em dia tem cirurgia que você coloca um ferro na sua canela e você ganha 10 centímetros. Olha o nível que o povo tá. É, Aquela de tirar a costela, eu já, né, há uns anos atrás, eu fiquei abismada, porque se a pessoa tem, né, um tronco mais largo e quer tirar, quer afinar, há a possibilidade de tirar uma costela para é assim que a coisa tá. Eu ainda não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Ah, é verdade. É porque, como eu marquei, agora você vai conseguir. Foi? Deixa eu vir Deve para deve cá estar primeiro. vindo. Aí, Deixa eu ir ok, para cá Valquíria. primeiro. Ok. Ele abrir aqui para mim, eu passo para vocês. Então, é uma relação com o corpo doentia, tá? Então, uma coisa é você achar, o seu nariz está assim, o seu nariz está assado, você colocar um defeitinho. Não, gente. Aqui a gente está falando de uma péssima relação com o seu próprio corpo, chegando a conclusões em que são inviáveis. E aí, aqui eu vou trazer para vocês uma tabelinha no geral de algumas características e sintomas que a gente vai ter nos três transtornos. Vamos lembrar o seguinte: o núcleo dos transtornos alimentares, ele é muito parecido, eles mudam uma coisinha ou outra lá no final. Então, é muito comum um paciente chega com um transtorno para você e aí ele cicla para outro. E ele pode ir fazendo essa dança de pular de um lado para o outro, entre os transtornos. Então, vamos lá. Restrição de ingestão de alimentos. A gente vai ter somente na anorexia. Peso corporal significativamente baixo também só na anorexia. Aí, tanto para a bulimia como para o transtorno de compulsão alimentar, nós vamos ter ou uma composição corporal, um peso corporal normal ou obesidade. Então, não significa que o bulímico que está ali, coitado, vomitando, fazendo exercício à torta e à direita, ele não vai ser, por exemplo, um paciente obeso. Ele pode estar ali também. Porque a gente cria um estereótipo que não, só o de compulsão alimentar, ele vai estar ali no sobrepeso ou obesidade, mas não. E até mesmo que está com o corpo normal, ele pode ter compulsão alimentar, ele pode estar começando transtorno, por exemplo. O medo exagerado de ganhar peso é só na anorexia. Então, avaliação individual através do formato do corpo, a gente vai ter na anorexia e na bulimia, a compulsão alimentar nós vamos ter nos três. Até na anorexia, como existe uma restrição muito grande, em alguns momentos eles podem ter episódios compulsivos. Muito raro, mas tem. Inclusive no filme, se vocês tiverem a curiosidade de assistir, vocês vão ver ela fazendo isso em alguns momentos. E o comportamento compensatório ou de purgação, que é a utilização de ferramentas como vômito, medicamento, atividade física, jejum.
a gente vai ter na anorexia e na bulimia. E aí, a gente vai pegar para os critérios do DSM para falar de anorexia. E na minha prática clínica, Natália, eu só tive um paciente anoréxico. Eles não chegam. Mesmo assim, na hora que eu fechei o diagnóstico dela, ela correu e nunca mais voltou. Por quê? Eles são os que menos buscam ajuda por conta própria, porque eles têm um medo imensurável de ganho de peso. Então, se ele procura tratamento, é óbvio que ele vai ter um ganho de peso. Então, eles não vão. Geralmente, onde que essa galera chega? Essa galera chega nos hospitais. Entendeu? Quando está em situação extrema, ou para clínicas, aqui não tem tanta clínica para internação assim e tal. É muito de internação nesse sentido, é mais nos Estados Unidos, mas eles chegam para tratamento obrigado pela família, porque eles estão morrendo. E a família só enxerga essa necessidade quando eles já estão morrendo. Porque vamos lembrar que existe, né? Se tá aquela ideia, se tá magro, tá saudável. E não é. Então, existe uma restrição da ingesta calórica muito grande. E aí, lembra que eles são inteligentes? Eles sabem fazer essas contas aí, de quantas calorias eles podem comer. E aí, eles contam calorias e eles ingerem bem abaixo. Então, eles estão sempre conseguindo um déficit calórico para que esse peso dele continue caindo cada vez mais. E aí, eles não conseguem nutrir as necessidades básicas do corpo. O medo intenso de ganho de peso ou engordar. Então, eles modificam o comportamento para que isso não aconteça, para que esse ganho não aconteça. Existe uma perturbação do modo como o próprio peso influencia na forma corporal. Então, eles vão associar aquele valor que eles olham na balança com a gravidade. E aí a gente tem tipos de anorexia. Existem aqueles que fazem só atividade física e não fazem alguns comportamentos purgativos, mas a maioria vai ter. Então, ó, durante os últimos 3 meses, o indivíduo não se envolveu em episódios recorrentes de compulsão alimentar, o tipo restritivo. E aí ele vai ter comportamentos purgativos. E o tipo de compulsão alimentar purgativa é quando ele se envolve tanto no comportamento compulsivo quanto no comportamento purgativo. Geralmente, como eles têm um nível de controle muito grande, a grande maioria dos anoréxicos são do tipo restritivo. Eles vão trabalhar muito mais com a ideia de restrição de ingesta do que comportamentos compensativos. Eles vão estar ali muito no jejum, na dieta, no excesso de exercício. Mas, como a gente sabe que isso aqui é muito... Como é que eu posso falar? Muito exagerado, uma hora ou outra eles podem ciclar aqui para o tipo de compulsão. Eles vão ter alguns episódios, mas ele só vai ser classificado como tipo de com anorexia, tipo compulsão alimentar purgativo, quando ele faz isso por 3 meses consecutivos. Não quer dizer que ele não, que o lado restritivo ele não pode ter uma hora ou outra. Entendeu? E assim, como eu disse, na minha prática, quando eu comecei a trabalhar com transtorno alimentar e emagrecimento, eu fui para uma clínica voltada para emagrecimento e tudo mais, e essa paciente, ela chegou para perder mais peso. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, eu era recém-formada, foi no ano que eu formei. E como eu gostava muito da área, eu já tinha estudado algumas coisas e tudo mais, eu sabia de alguns inventários que a gente aplicava logo de início, para a gente poder ter uma noção, assim, principalmente quando você trabalha
em locais que eles restringem o número de sessão que você pode ter. Então, trabalhar com esses inventários faz com que você consiga ganhar um pouco mais de tempo. Você consegue fazer com que a pessoa marque ali os sintomas, e aí você tem uma análise mais rápida, vamos falar assim. E aí eu analisei aquilo, eu falei, meu Deus, essa menina é anoréxica. Ela marcou o comportamento de vômito, marcou isso, marcou aquilo. Só que ela era tipo compulsivo. Então, ela não estava com aquele corpo que você fecha o olho, você fala assim, pensa numa pessoa anoréxica. Você pensa os ossos aparecendo, aquela pessoa que fica se medindo. Não. Ela estava ali com o MC próximo ao normal. Entendeu? Aí, na hora que eu dei o retorno para ela, a menina regalou um olho desse tamanho. E subiu. Nunca mais eu vi. E não tinha contato. Aí eu falei com o pessoal da clínica e tudo mais. Mas aí depois eu até saí dessa clínica, que eu não gostei. A gente, quando forma, a gente acaba pegando tudo que a gente vê pela frente, né? Aí fui vendo que o negócio ali naquela clínica não era muito legal e tal. Depois eu fui descobrir que ela continuou fazendo os processos, os outros procedimentos, mesmo eu dizendo para a dona da clínica, falou, ó, fulaninho, tem esse problema aqui. Seria mais ético a gente cortar o contrato dela, tudo mais, tarará, tarará. Fizeram o que eu pedi? Claro que não. Só fui descobrir depois que ainda marcaram para ela ir para a clínica somente em dias que eu não estava lá. E sabe o que que me preocupa, Valquíria? Quando a gente vê outdoor, né, de pessoa que conseguiu perder 17 quilos lá, não sei quantos. Outro dia eu vi uma pessoa estampada num outdoor aqui da cidade. Aí eu tô lembrando que você falou da questão do reconhecimento por ter emagrecido, né? Exatamente. E essas clínicas assim que trabalham com estética, elas têm, né, essa pegada de mostrar E esses sabe como é que elas vitoriosos, vendem? né? Sabe como é que eles vendem o produto? Eles vendem por quilo que você perde. Então, por exemplo, você fecha o pacote lá, você quer perder 20 quilos. Aí o pacote custa X. Se você quer perder 30, o pacote custa Y. É por Entendi. peso, Entendi. entendeu? Depende do tamanho do desafio, né? É por peso, e é por peso que que quando eles formulam um contrato, a medida que eles usam é o quilo. E aí eles te jogam, por exemplo, naquelas mantas que vai te Sim. desidratar, você vai Aham, perder quilo. aham, Perde água, você perde peso. aham. Né? Enfim, é assim que a banda toca. E aí, em relação, e é terrível, igual, por exemplo, eu hoje, eu hoje peso 56 quilos. O mesmo peso que eu pesava há 5, 6 anos atrás, da época que eu estava deprimida e que eu estava com 32% de gordura. Então, o que é o quilo? Uhum, Hoje eu tenho 24% de gordura. É um corpo totalmente diferente, entendeu? Então, assim, a composição corporal, ela modifica, só que a base de medida é MC. uhum. Então, essas clínicas, o pessoal que trabalha com emagrecimento, muita perda de peso, eles utilizam muito isso de maneira errada. E aí, se você não tem informação sobre isso, é aí que você vai criar uma regra errada, e aí você cria todo um delírio em cima disso. Você precisa desbloquear o telefone. Vai, telefone falando sozinho aqui. Aham. Então, Você vamos lá. estava falando da escala, a escala de compulsão alimentar. Eu também já tive contato com esse instrumento. É um inventário, né, para a gente poder triar se a pessoa tem algum tipo de compulsão.
E a minha experiência com ele foi lá na Fundação Imepem, que você deve conhecer aí de Juiz de Fora, que fica lá na estação lá naquele bairro São Pedro, onde Uhum. eles tratavam de doentes renais crônicos. Me afirmaram que a fundação não está mais funcionando do jeito que era quando eu era estagiária, mas passou tudo para o HU CAIS, né? Uhum. E aí eu tive contato com a escala lá quando eu era estagiária do Prevenrim, que era um projeto de prevenção de doença renal crônica. E aí, na minha experiência aqui na região do Polo Moveleiro, que foi na área de recursos humanos, a gente trabalhou com um projeto de qualidade de vida e eu fui chamada, fui convidada para poder compor, né, como psicóloga. E aí eu logo Uhum. lembrei da escala de compulsão por causa. Aí eu, né, não vou dizer assim que meus resultados foram tão interessantes quanto lá na clínica do IMEPEM, porque lá era um contexto de saúde, tratamento de saúde. Uhum. Aqui na organização, eu vi muita gente deturpando as aplicações, porque o ambiente ser corporativo tinha um pouco de medo, né? De, Aham. meio que uma caça às bruxas aqui, deixa eu ver quem é que tem problema para eu poder segregar ou e tal, né? Enquanto, na verdade, eu fazia uma sensibilização falando da questão da importância da gente ajudar no tratamento, que a gente estava no intuito, o projeto de qualidade de vida era para poder incentivar quem estava com algum problema, principalmente de sobrepeso, né? Mas foi Uhum. muito difícil coletar os dados. Se os meninos depois Sim. quiserem, eu compartilho, eu tenho aqui eu acho que eu tenho a escala até hoje. Sim, tem diversos instrumentos, tanto Instrumentos. para a escala de obesidade, tem para anorexia, para você ver o nível, tem para bulimia também, tem escala para a gente conseguir ver qual estágio motivacional o paciente se encontra para poder iniciar o processo. Então, tem diversos instrumentos para a gente poder avaliar isso. Vamos lembrar que, por exemplo, se a pessoa te procura para. Geralmente eles vêm muito assim, inicialmente, para uma perda de peso, depois que a gente faz uma avaliação, que é aí que a gente vê que tem algum transtorno ali. Alguns mais graves, geralmente os bulímicos, eles já vêm sabendo o que eles têm, já falam, ó, que ele precisa disso e disso. Geralmente o povo da compulsão alimentar vem para perda de peso. E aí, sim, ou para perda de peso ou para avaliação para bariátrica. Aí que você pega os dois. O anoréxico é igual eu tô te falando. Às vezes, se você tiver inserido num contexto, talvez, de clínicas de estética, assim, nesse sentido, hoje não tem muito tempo que eu não trabalho, assim, nesses lugares, aí talvez você ache eles ou nos hospitais. E aí, para anorexia, o nível de gravidade do transtorno é medido através do IMC. Então, quanto mais baixo o IMC, mais grave esse paciente se encontra. E aí que eu trouxe a tabelinha. E aqui a gente tem um modelo cognitivo para anorexia. Então, uma preocupação excessiva com o formato do corpo e a alimentação e o peso, associada a uma baixa estima. E aí a gente vem para crenças distorcidas relacionadas ao formato corporal, a alimentação e o peso. Aí na ideia de emoções, né, seguindo, a gente vai ter ansiedade, tristeza, sensação de angústia, são as emoções que mais aparecem para eles, que a crença, isso tudo aqui associado vai gerar uma restrição alimentar e também em algumas pessoas o comportamento de purgação. E aí, isso tudo vai se retroalimentando. Para o tratamento, a gente já tem como objetivo, primeiro, uma flexibilização dessa crença de que você só vai ser capaz se seu corpo tiver daquele jeito. Inclusive, uma flexibilização de ideal de corpo. Se você perguntar para eles o que é bonito, eles vão dar aquelas imagens das pessoas extremamente magras. E aí a gente vai melhorar o aumento, a gente vai buscar um aumento da autoeficácia da autoestima, a gente vai tentar ao máximo motivar esse paciente para o tratamento, porque o tempo todo ele vai estar querendo chutar o balde. Vamos lembrar que
que a gente vai cair aqui na regulação de peso, que é o maior medo deles. Então, eles vão oscilar nos estágios motivacionais o tempo todo. Primeiro, os anoréxicos, eles estão lá na pré-contemplação. Eles quase não chegam para a gente. E quando eles chegam... Não estou te ouvindo, Natália. Aí você está falando de Entrevista entrevista motivacional. motivacional. Aí eu tô, né, tô aqui tentando lembrar e mostrar para os meninos, porque eu não sei se todo mundo tem essa visão, né, entrevista motivacional. É incrível esse... Isso, que é uma recomendação básica, né, que a gente tem a contar. Uhum. Isso mesmo. E aí a gente vai buscar uma regulação de peso, uma redução dos comportamentos de purgativa aqui, muito a questão dos jejuns, as restrições, tá? Não tanto quanto os outros. E uma diminuição das distorções. Lembrando que eu estou falando isso aqui de forma geral. Então, basicamente, esse é o objetivo do nosso tratamento, mas é muito complexo. Já na bulimia, os critérios diagnósticos são episódios recorrentes de compulsão alimentar. Aí tá, vamos lá. Muita gente acha que um episódio compulsivo é simplesmente comer muito. Não é. Existem critérios para isso. Então, existe, por exemplo, um tempo determinado. Em 2 horas. Muita gente acha que fala assim, Valquíria, por exemplo, no domingo. Comi o domingo inteiro. Aí você vai... Tive episódio compulsivo no domingo. Às vezes a pessoa comeu bastante no almoço e foi comer bastante de novo lá no 5 horas da tarde. Às vezes não chegou a ser um comportamento compulsivo. Ele só comeu um pouco mais. Então, você vai ter que investigar sobre isso. E é um período de 2 horas. Se em 2 horas você comeu uma quantidade excessiva de alimento muito maior que você consumiria ou que outras pessoas ao seu redor, nas mesmas circunstâncias, consumiria, é um ponto. Mas existe um outro ponto, que é uma sensação de falta de controle. Então, você tem aquela coisa que você não vai conseguir parar. Você vai comendo sem perceber, e você não para. Então, você tem uma sensação de perda de controle. Então, juntou uma ingesta alta em um período de 2 horas e essa sensação de perda de controle é considerado um episódio compulsivo. Valquíria, comi um hambúrguer. Não é um episódio compulsivo. Porque às vezes eles pegam, por exemplo, alimentos mais calóricos e chegam e falam assim, tive um episódio compulsivo. Não é. Às vezes ele está só comendo uma coisa que é mais calórica mesmo, porque existe essa banalização do conceito. E aí o próximo critério, comportamentos compensatórios inapropriados, recorrentes a fim de impedir o ganho de peso. Aí é os comportamentos de purgação. Vômito é o último que eles fazem. Tá? Antes disso, eles vão usar laxante, diurético, medicamento para emagrecer, jejum intermitente, excesso de exercício. Sabe o que é muito comum, por exemplo? A gente pegar a unha do paciente, que é bulímico, é aquela unha que você faz assim, ela quebra. Por quê? Porque ele já está todo desnutrido, o cabelo dele já está fraco caindo. Por quê? É muito melhor eu tomar um laxante e ir para o banheiro do que eu ir para o banheiro para vomitar o que eu acabei de comer. Então, são medicamentos que não precisam, por exemplo, de prescrição médica. Então, é de fácil acesso para o indivíduo. Ou, às vezes, eu vou fazer um simples... eu vou no aniversário de criança de noite, aí eu passo o dia inteiro sem comer, para poder comer à noite. Aí, o que acontece? Eu tenho uma restrição alta e, logo em seguida, eu vou ter um comportamento. Eu vou ter que suplementar, porque eu vou comer horas. E aí entra aquele pensamento mágico, que o meu jejum vai compensar aquilo que eu vou comer. Ou depois eu faço muita atividade física.
Próximo, a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem em média, no mínimo uma vez por semana, durante 3 meses. A autoavaliação é indevidamente influenciada pelo formato corporal. E a perturbação não ocorre dentro de um episódio de anorexia. E aí a gente tem as gravidades aqui, enquanto na anorexia a gente tem o nível de gravidade a partir do IMC, na bulimia a gente vai ter pelo número de episódios compensatórios. Então, se eu tenho de 1 a 3 por semana, leve, de 4 a 7, moderada, de 8 a 13, grave, e a extrema, de 14 ou mais episódios por dia. Lembrando que é muito comum eles chegarem para a gente aqui, ó, entre o moderado e o grave. Eu tive uma paciente uma vez, chegou para mim para avaliação para bariátrica. E aí, logo que eu apliquei os inventários, eu vi que ela tinha compulsão alimentar. Aí eu falei, fulano, eu não te libero para cirurgia. Tava tudo pronto. Todo mundo liberou a pobre. Aí eu falei com ela, fulano, olha só, eu não vou te liberar. Você vai conseguir alguém para te liberar, mas eu não te libero. Aí ela ficou brava, foi embora. Deu 1 ano e meio, depois volta. O cão arrependido, volta a moça. Valquíria, você lembra que você falou comigo para não fazer a cirurgia, que eu ainda não estava preparada psicologicamente, eu estava com compulsão alimentar e eu não te escutei? Falei, aham, então, eu fiz. Aí até então, eu tinha episódios compulsivos e não conseguia fazer outra coisa. Fiz a bariátrica, aprendi a vomitar. Agora eu vomito 14 vezes por dia, por semana. Dá vontade de falar assim, eu avisei, né? Mas aí o que a gente faz? A gente acolhe e a gente inicia o processo de acompanhamento. Mas, assim, é muito comum, como o núcleo dos transtornos, eles são parecidos, eles vão ciclar. Às vezes, você pega um paciente que está com compulsão alimentar, ele aprende a vomitar, não, porque o estômago está desse tamanho assim aqui, 50 ml. Era 3 litros. Você vai para 50 ml, não vai? Você vai vomitar, vai dar bem, vai voltar. Aí ele aprende coisas que ele não sabia fazer, ele aprende a fazer. E aí, novamente, a gente tem, ó, a preocupação, olha como é que é parecida, preocupação com o formato corporal, alimentação e peso associada à baixa estima. Aí aqui, eles já têm uma preocupação muito exagerada em emagrecer, porque eles estão com ou peso ou dentro do IMC normal ou no sobrepeso, ou até mesmo com, com a obesidade. Aí eles fazem. Começou a preocupar demais, eles começam aí eles entram na dieta. Aí eles fazem jejum, eles fazem dieta. Só que isso gera uma desregulação emocional. No que gera essa desregulação emocional, eles têm um episódio compulsivo. Aí teve o episódio compulsivo, eles precisam se livrar daquilo que foi para dentro. Ou com vômito, ou com medicação, ou com jejum, ou com atividade física em excesso. Voltando novamente para aquela preocupação. E aí isso vai se repetindo, repetindo e repetindo. Aí o que a gente vai tentar intervir com esses pacientes? Equilibrar o padrão alimentar deles. Então, trazer, por exemplo, caminhar para nutricionistas que trabalham com aquela ideia de dietas mais flexíveis, para que ele consiga aprender a, de fato, o que é fazer uma dieta, que é um processo de reaprender a comer mesmo. E aí a gente vai tentar trabalhar muito. Eu gosto muito de uma ferramenta que é o baralho do exagero,
Ele trabalha com soluções de problemas, para estratégias de soluções de problemas para comportamentos exagerados. Aí vai desde comida até outros tipos de compulsão. Mas para quê? Você vai ensinar esse paciente a como se regular para que ele não precisa recorrer ao comportamento compulsivo como forma de regulação. Igual, por exemplo, as pessoas que utilizam a comida como forma de regulação, eles aprenderam a fazer isso. Pega um filme. Vamos pegar um filme. Eu tenho 30, eu fiz 31 anos agora. Pega qualquer filme aí dos anos 2000, pouco. A menina que toma um pé na bunda, o que é a primeira coisa que ela faz? Abre um pote de sorvete e vai chorar comendo um pote de sorvete. O que você aprende? Ali você aprende a regular emocionalmente. Aconteceu uma coisa ruim, a comida é prazerosa. Como o ser humano ele não gosta da instabilidade emocional, ele procura coisas de fácil acesso para trazer essa sensação de prazer. Então, a compulsão da comida, ela vem com esse intuito de regulação. Então, a gente precisa mostrar isso para o paciente também. Aí, diminuir as distorções cognitivas, aquelas lá que eu citei. Valquíria, só um minutinho. A gente está Uhum. entrando para os minutos finais. Aí eu não sei se você acha que será necessário que a gente faça outra ou se você já pretende encerrar, porque teoricamente eu tinha montado 4 aulas, né? Quatro Uhum. momentos, né, de distribuição do conteúdo, mas é só para te sinalizar que a gente está terminando, né? Se você Tá bom. quiser organizar aí para. Então, basicamente, a compulsão alimentar, ela é muito parecida com a bulimia. A única diferença entre eles é que aqui eu não vou ter os comportamentos de purgação. Ele vai, tanto que a estrutura dele é a mesma, ó, praticamente. O que diferencia é a falta de comportamentos de purgação. Então, por isso que os 3 transtornos, eles são parecidíssimos. E a medida da gravidade, aqui já é por episódio compulsivo. Se lá era por episódio de purgação, aqui é episódio de compulsão. E aí, acho que a gente, de conteúdo, basicamente, é isso. O pessoal pode dar. Eu vou mandar para você o material. Ah, legal. Eu ia te perguntar isso, se você permitia que a gente formasse, né, um material compilado disso, com as indicações dos 2 vídeos, né, tanto do Quebrando o Uhum, Tabu, quanto do sim. filme, né, que me O filme é interessei, legal. aí é... Filme de livro de transtorno alimentar, eu gosto muito desse aqui, ó. Ah, tá. Prática da terapia comportamental, Isso, cognitivo-comportamental em transtornos alimentares e obesidade. isso, eu gosto muito desse. Mas aí é muito focado para terapia cognitiva. Aham. E eu não perguntei no início nem nada, mas assim, é bem raro aqui na nossa região pós-graduação nessa área, né, Valquíria? Então, não tem, né? Agora a gente vai ter, ó. Ah, Estamos trabalhando junto com o Semente para poder fazer uma especialização mesmo, completa, dentro dos requisitos, com aquelas quantidades de horas necessárias, que a gente tinha um aham, curso curtinho, só que a aham, demanda dele foi muito grande. E aí, para poder trabalhar a parte de emagrecimento, a parte de cada transtorno em específico, trabalhar a entrevista motivacional, é, a terapia do esquema associada aos transtornos alimentares. Por quê? O que a gente vai ver trabalhando com isso? São transtornos crônicos. uhum, Então, devido à cronicidade deles, é preciso ter um olhar mais profundo também, não só ali. A terapia cognitiva ela é muito interessante, principalmente no início do tratamento, para a gente conseguir diminuir os comportamentos de purgação, os comportamentos de compulsão, é excelente, mas para poder tratar esse núcleo extremamente rígido deles, a terapia do esquema vem
para poder fazer essa quebra maior. E aí, na formação, a gente vai ter, na especialização, a gente vai ter todas essas, a gente vai trabalhar toda essa área aí. Bem legal. E vai ser Então, online? vai ser online. Legal. Depois, quando você fizer, você manda para gente, né? Para a gente poder divulgar entre os alunos interessados. Eu tenho, assim, observação com relação a esse assunto, e vejo a raridade disso aqui no nosso entorno, né? Já estou aí há mais ou Uhum. menos 14 anos, né? Observando a psicologia na nossa zona da mata. E eu vejo que isso não é tão comum, né? Não, 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 é não. Tem pouca gente que trabalha com isso, tanto é que quase que eu fico ali um estranho no ninho quando eu falo de transtorno alimentar. Aham. Se você quiser tirar o compartilhamento, é, Como é que eu né, faço aqui? é só vir naquela barrinha que você compartilhou aqui embaixo e sair do modo. Eu acho que em cima tem alguma coisa escrito compartilhamento, mas Ah, tá, stop. isso, não, eu acho. Isso Oi, mesmo. É oi. porque o seu está na versão em inglês, mas eu achei ótimo, muito ilustrativo em termos assim do que são, né, as principais doenças associadas, e principalmente com relação à base teórica, que faz todo sentido a gente explicar, né, que eu achei que você brilhou assim na parte que você falava assim, o mais superficial é isso, e eu acho que às vezes a gente precisa dizer o básico, né? Essa semana Uhum. eu tive muito essa noção assim de tentar entender e ler para mencionar o básico, mas foi Sim. para mim foi de extrema associação tudo que você trouxe. E se puder compartilhar o material com os alunos, eu acho que vai ser mais rico ainda, que aí eles vão ter, né, para poder acompanhar aí Uhum. em futuras oportunidades. Sim, sim. Não, eu vou mandar, eu te encaminho ou pelo Pelo e-mail, ou WhatsApp, pelo né? WhatsApp. E aí Isso. vai, ali também tem meu contato, se alguém precisar tirar alguma dúvida. A Ótimo. gente tem tempo? Como é que tá de tempo aí do Um negócio? minuto, tá Um acabando. minutinho, tá acabando. Aham. Então, se alguém precisar Aham. ficar interessado, quiser fazer alguma pergunta, tem meu contato aí também, você pode disponibilizar. Ah, beleza, eu farei então isso. Queria agradecer muitíssimo pela excepcional abordagem completa e assim, a gente sabe que disponibilizar um sábado de descanso, né, que é o seu momento aí para poder estar relaxando de tanto atendimento, não é fácil. Então, receba a nossa gratidão e quando você estiver aqui na Obrigada. região, você me sinaliza. Ó, Ah, pode é, deixar. tem uma aluna falando, né? Obrigada pela clareza nas informações, parabéns. E eu É, acho que vai ser de grande valia para quem tem interesse ter o seu contato, sim. Tá bom? uhum. Tá, joia, Natália. Obrigada, precisando, estamos aqui. Só Eu chamar. sei, muitíssimo obrigada. Eu vou falar, né? A Ângela falou aqui que amou.